Sistemas econômicos, o mercantilismo. Olá! Neste vídeo, vamos abordar sobre o sistema mercantilista. Falaremos sobre como ele funcionava e em que período da história ele vigorou. O mercantilismo foi um sistema econômico que vigorou sobretudo na Europa, durante a Idade Moderna, mais precisamente entre os séculos XV e XVIII, ou seja, entre o feudalismo e o capitalismo. O mercantilismo se fez também como precursor do próprio capitalismo. A era mercantilista se confunde com o surgimento dos estados modernos, a partir do financiamento estatal que propiciou o descobrimento de novos continentes e a constituição das primeiras empresas, como a Companhia Britânica das Índias Orientais e a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que nasceram estatais, mas sob gestão privada, as quais tinham por objetivo a exploração do comércio de mercadorias das novas rotas marítimas. Nessa fase, as monarquias europeias modernas entenderam que o enriquecimento nacional seria possível através da adoção de métricas de mensuração tais como balança comercial favorável, pacto colonial, onde os novos continentes recém-descobertos seriam meros fornecedores de matérias-primas para o beneficiamento das manufaturas, e o protecionismo como forma de impedir a concorrência de produtos similares de outros países nos mercados internos nacionais. A dinâmica mercantilista partilhava a crença de que os países enriqueceriam na acumulação de reservas de metais preciosos, ouro e prata, e essa realidade seria possível através de grandes volumes de mercadorias exportadas e a restrição das importações. Eram concepções inspiradas no metalismo. Os princípios mercantilistas eram os seguintes: incentivos às manufaturas. O governo estimulava o desenvolvimento de manufaturas em seus territórios. Como o produto manufaturado era mais caro do que as matérias-primas ou gêneros agrícolas, sua exportação era a certeza de bons lucros. O protecionismo alfandegário. O governo de uma nação deve aplicar uma política protecionista sobre a sua economia, favorecendo a exportação e desfavorecendo a importação, sobretudo mediante a imposição de tarifas alfandegárias. Incentiva-se, portanto, a balança comercial positiva com outras nações. Eram criados impostos e taxas para evitar ao máximo a entrada de produtos vindos do exterior. Era uma forma de estimular a indústria e manufaturas nacionais e também evitar a saída de moedas para outros países. A balança comercial sempre favorável. O esforço era para exportar mais do que importar, desta forma os ingressos de moeda seriam superiores às saídas, deixando em boa situação financeira. O princípio da soma zero. Acredita que o volume global do comércio mundial é inalterável. Os mercantilistas viam o sistema econômico como um jogo de soma zero, no qual o lucro de uma das partes implica a perda da outra. Colônias de exploração. A riqueza de um país está diretamente ligada à quantidade de colônias de que dispunha para exploração. O mercantilismo indiretamente impulsionou muitas das guerras europeias do período e serviu como causa e fundamento do imperialismo europeu, dado que as grandes potências da Europa lutavam pelo controle dos mercados disponíveis no mundo. Sob este aspecto, vale salientar que, nas expansões marítimas e comerciais das nações, um país não poderia invadir o caminho percorrido constantemente por outro, como no caso da procura pelas Índias Ocidentais. Isto perdurou até que, após o descobrimento da América, a Inglaterra decidiu trilhar o seu próprio caminho. Comércio colonial monopolizado pela metrópole. As colônias europeias deveriam comercializar exclusivamente com suas respectivas metrópoles. Para as metrópoles tratava-se de vender caro e comprar barato. Dentro desse contexto ocorreu o ciclo do açúcar no Brasil colonial. A obtenção de riqueza no mercantilismo poderia se dar de diversas maneiras. O Estado poderia cobrar impostos da população, vender cargos públicos e títulos de nobreza, confiscar bens, ceder privilégios comerciais para um determinado grupo em troca de compensação financeira, monopólios, exportar mercadorias, saquear em contextos de guerra, cobrar taxas alfandegárias, realizar ações de pirataria, etc. Todas essas práticas foram usadas pelas nações europeias para conquistar a tão almejada balança comercial favorável, isto é, as receitas e as vendas superando os gastos e as compras do Estado. Dessa forma, os governos podiam formar grandes estoques de poupança interna, garantindo-lhes recursos para financiar novos empreendimentos. Um exemplo muito claro ao redor dessa prática foi o Reino Unido através do Tratado com Portugal em 1703, no qual previa a troca de vinhos portugueses por tecidos ingleses. O acordo se mostrou extremamente desvantajoso para Portugal, uma vez que o valor agregado dos vinhos exportados para a Inglaterra não cobria os custos com a importação dos tecidos ingleses.
A diferença no saldo comercial entre os dois países foi compensada com o ouro extraído do Brasil, com o qual a Inglaterra formou enormes estoques em suas reservas, o que garantiu ao Reino Unido se tornar a primeira potência industrial do mundo no final do século XVIII. Por outro lado, Portugal proibia o Brasil de fazer comércio diretamente com o Reino Unido ou outros países. A realidade só mudou quando a família real portuguesa, fugindo dos ataques franceses, se mudou para o Brasil em 1808 com Dom João VI, sendo príncipe regente de Portugal, aboliu a condição de colônia do Brasil, elevando o país ao posto de Reino Unido a Portugal e Algarve, abrindo os portos brasileiros às nações amigas. O liberalismo. Com a ascensão das médias burguesias manufatureiras, começaram os debates em torno do monopólio do Estado sobre a exploração de determinados setores da economia. Assim, com o florescimento da filosofia iluminista, surge como derivação dessa linha de pensamento, o liberalismo. O liberalismo do século XVIII defendia acima de tudo as liberdades sobre os aspectos da individualidade, do livre mercado, a liberdade de imprensa, de expressão e religiosa, além da adoção do modelo de divisão tripartite dos poderes de Estado e de governos republicanos ou de monarquias constitucionais com governos administrados por meio dos parlamentos, na figura de um primeiro-ministro. O liberalismo serviu de base teórica e intelectual, tornando possível as revoluções gloriosa na Inglaterra em 1688, americana em 1776 e francesa em 1789. Também foi importante para a eclosão de movimentos nacionalistas que tornaram possíveis a unificação da Alemanha entre 1864 e 1870, e da Itália entre 1848 e 1860. A herança mercantilismo. O maior legado deixado pelo período mercantilista na história econômica mundial está as noções de balanço de pagamento, na qual temos como principal princípio a ideia de que os governos nacionais precisam sempre ter saldos comerciais favoráveis com o exterior. Na prática, um país deve sempre exportar mais do que importa, além de sempre atrair outros tipos de capitais, principalmente investimentos em áreas produtivas e de infraestrutura que lhes garantam a continuidade de seus processos de desenvolvimento. O mercantilismo não propriamente entrou em declínio para a ascensão do capitalismo, é visto basicamente como um estágio precursor do nosso atual sistema econômico. O capitalismo adotou sua configuração atual, à medida que os bancos adotaram contratos e o uso do papel moeda, ganharam relevância nos contratos e transações financeiras.